Quando você vem para uma consulta, a gente consegue avaliar corretamente qual a indicação melhor para você, no ser uma lipoaspiração ou uma abdominoplastia. A gente só vai conseguir avaliar isso bem durante uma consulta. Por quê? Porque cada paciente tem uma indicação. Há pacientes que não têm excesso de gordura e tem pacientes que têm muito excesso de gordura. E cada um vai ter a sua indicação correta. A gente vai então ter pacientes que têm excesso de pele, tem alteração da musculatura. Esses já não são pacientes bons candidatos apenas para lipoaspiração. Esses são pacientes que necessitam também realizar uma ressecção de pele, uma abdominoplastia, uma correção da diástase dos músculos para melhorar o resultado final da cirurgia. Existem os pacientes, porém, que têm só excesso de gordura em algumas regiões. Então, esses pacientes têm uma indicação maior só de lipoaspiração ou lipoescultura, de acordo com o caso. Você vai ou não vai necessitar inclusão de gordura em algumas regiões ou não. De modo geral, de qualquer maneira, toda paciente pode ser candidata a essas cirurgias. Só a gente tem que definir quais são candidatas a uma e quais são candidatas a outra cirurgia. Tanto lipoescultura, lipoaspiração ou cirurgia de abdominoplastia não são cirurgias para emagrecimento, são cirurgias especificamente para melhorar o contorno corporal do paciente. Então, hoje a gente tem uma equipe que vai fazer todo o tratamento desde o início do emagrecimento até chegar na fase da cirurgia em si, se for necessário. Então, nós temos esteticistas, nós temos nutricionistas, nós temos médicos clínicos gerais que vão fazer esse tratamento para você até chegar na fase de poder ser realizada a cirurgia, porque as cirurgias em si, elas não são para um emagrecimento real, elas são apenas para melhorar os contornos corporais dos pacientes. Lipoaspiração é uma cirurgia principalmente baseada em retirar o excesso de células gordurosas do corpo da gente. De modo geral, é mais ou menos retirar a gordura dos pacientes através de cânulas. A gente consegue retirar um volume médio de alguns pacientes, mas a gente não consegue tirar toda a gordura que às vezes o paciente tem em excesso. A abdominoplastia já não é um procedimento apenas de retirada de gordura. Ela vai também retirar a gordura, mas ela vai tirar junto pele, que alguns pacientes têm em excesso, e vai corrigir também as alterações musculares que as pacientes já têm, decorrentes geralmente do que? De gravidez, ou de exercícios maiores, ou de esforços maiores. A cirurgia de abdômen, ela vai conseguir corrigir as três coisas, tanto o excesso de gordura, quanto o excesso de pele, quanto a alteração muscular. E por isso ela tem indicação em algumas pacientes. Pacientes que não têm essas alterações, aí elas só vão ter a indicação realmente de retirar os excessos de gordura por lipoaspiração. Pacientes que tiveram grande ganho de peso, obesidade decorrente tanto de má alimentação, de alteração de dieta, quanto gravidez que pode acontecer, ou mesmo pacientes que têm distúrbios, como pacientes que precisaram fazer cirurgias bariátricas, esses pacientes, eles são grandes candidatos a fazer o quê? Geralmente a fazer abdominoplastia. Por quê? Porque eles têm um excesso de pele decorrente da obesidade que eles já tiveram, tem um excesso ainda de gordura residual, porque muitos pacientes não conseguem perder toda a gordura, e geralmente também já tem alteração muscular abdominal decorrente do aumento do volume do abdômen durante gravidez, obesidade ou até mesmo excesso de peso por doença. Então, esses pacientes geralmente vão ser candidatos a cirurgias de abdominoplastia e lipoaspiração associadas para melhorar um pouco os resultados finais do procedimento. Lipoaspiração ou lipoescultura são procedimentos diferentes da abdominoplastia em geral. Por que elas são diferentes? Na lipoaspiração ou lipoescultura, a gente apenas vai retirar por pequenos pertuitos a gordura das regiões que a gente pretende reduzir. Essa é a lipoaspiração ou lipoescultura. A abdominoplastia, a cirurgia de abdômen, já é uma cirurgia que ela pretende tirar essa gordura, mas também fazer o que? Retirar o excesso de
pele que a paciente tem já decorrente de alterações da pele dela e as alterações de musculatura abdominal. Então, a abdominoplastia é uma cirurgia um pouco mais complexa do que a lipoaspiração. Lipoaspirações, geralmente você vai ter um retorno ao trabalho em volta de uns 4 a 5 dias, às vezes. Alguns pacientes um pouco mais, alguns um pouco menos. Já a abdominoplastia, ela depende realmente de um pós-operatório um pouco mais demorado. Você vai precisar passar uns 10 a 15 dias, pelo menos, cuidando um pouco mais do pós-operatório para ter uma evolução melhor. A gente sempre tem que dizer que não é uma escolha da paciente o tipo de cirurgia que ela tem que ser submetida. É principalmente uma indicação médica a fazer uma cirurgia ou outra. Depende muito da indicação médica. Hoje, todos os pacientes em pré-operatório fazem uma bateria relativamente grande de exames para que você vá para a cirurgia com uma segurança muito boa de ter um nível baixo de complicações e alterações pós-operatórias. Então, todos os pacientes passam por baterias de exame, passam por exames de sangue cardiológicos e anestésia. Tanto a cirurgia de abdominoplastia quanto a lipoaspiração e lipoescultura, elas são cirurgias relativamente seguras ser feitas nos pacientes com boas condições de saúde. Por isso, para ter esse controle, todos os pacientes são submetidos a exames pré-operatórios que vão avaliar se o paciente tem algum problema ou não, que precisa ser tratado prévio à cirurgia ou não. De modo geral, os pacientes só vão para a cirurgia depois de ter todo o pré-operatório correto e toda a avaliação anestésica pré-operatória também toda feita. A evolução pós-operatória dos pacientes, tanto de abdominoplastia quanto de lipoaspiração e lipoescultura, são evoluções que dependem muito dos cuidados do médico, mas também dependem dos cuidados que o paciente vai ter no pós-operatório e dos tratamentos que ele vai realizar depois da cirurgia. Todos os pacientes, tanto de lipoaspiração quanto de abdominoplastia, precisam no pós-operatório seguir todas as indicações do cirurgião para ter uma boa evolução. Fazer drenagens linfáticas, fazer tratamentos pós-operatórios para melhorar o resultado estético e diminuir os índices de fibrose e de retrações em algumas regiões pós-operatórias. É muito importante também, após a cirurgia, seguir todos os conselhos médicos e estéticos para melhorar o resultado. Aqui na clínica de cirurgia plástica, a gente não tem apenas cirurgia plástica, né? A gente tem um profissional de cirurgia plástica, mas a gente tem também toda a equipe de esteticistas, nutricionistas, para melhorar os resultados e também para fazer tratamentos quando a cirurgia plástica não tem como dar aquele resultado. Então a gente tem os profissionais das outras áreas que vão também atender aqui e fazer um tratamento mais completo para você. Então vamos fazer micropigmentação, vamos fazer tratamentos de pele, limpezas de pele, vamos fazer dermoabrasões, vamos fazer peelings mais superficiais, preenchimentos, ácido hialurônico. A clínica em si, ela faz todos os tipos de procedimentos estéticos e reconstrutivos, incluindo os procedimentos feitos por outros profissionais de outras áreas. De modo geral, não há contraindicações absolutas para lipoaspiração, lipoescultura e abdominoplastia. Claro que os pacientes que têm um risco maior nessas cirurgias são os pacientes que a gente vai tomar mais cuidado, vai fazer às vezes cirurgias um pouco menos complexas para diminuir um pouco o risco deles. Outra questão é que, claro, pacientes que utilizam medicações que são incompatíveis com anestesia ou doenças crônicas muito graves,
graves. Esses, infelizmente, claro, estão proibidos a cirurgia, mas de modo geral, a grande maioria dos pacientes é apto a cirurgias menores, né, como lipoaspiração ou como uma abdominoplastia menor, uma mini abdominoplastia. Então, todos os pacientes geralmente vão ter algum tratamento que vai dar melhora para ele de alguns pontos que ele quer mudar. Talvez não seja exatamente a cirurgia que ele queria fazer, mas é uma cirurgia que às vezes vai dar uma melhora parcial do problema dele. Então, necessariamente, não tem pacientes que têm contraindicações para todos os tratamentos. O paciente vai ter contraindicação para algumas partes do tratamento que daí vão deixar de ser feitas. Abdominoplastia, esse é um nome genérico de cirurgia de abdômen, porque existem vários tipos de abdominoplastia e cada paciente vai ter a sua indicação, que pode ser uma abdominoplastia com uma cicatriz maior, que é uma abdominoplastia convencional, como pode ser uma cicatriz menor, que é uma mini abdominoplastia. Essa indicação, ela precisa na realidade passar pela avaliação do cirurgião. Então, assim, o cirurgião ele vai indicar de modo geral a abdominoplastia, mas ele vai decidir e vai orientar o paciente se a cirurgia vai ser uma cirurgia maior ou se ela vai ter uma cicatriz um pouco menor, de acordo com o quadro do paciente. Isso faz parte da consulta para a gente poder definir o tamanho da cicatriz, né, que a paciente vai ser submetida. Algumas pacientes vão necessitar de cicatrizes maiores, outras cicatrizes um pouco menores, mas quase todas vão ter uma indicação diferente. Que toda mulher que sente que tem algum desconforto por não ter o contorno corporal de abdômen do jeito que ela gostaria de ter, quase toda mulher vai ter uma indicação de fazer algum tipo de procedimento abdominal. Não precisa ser necessariamente um procedimento muito extenso, pode ser um procedimento menor, só uma lipoaspiração, só uma lipoescultura, uma definição melhor de lipoaspiração, né, para definir melhor a musculatura. Todos esses procedimentos, toda mulher que tenha algum desejo de melhorar um pouco os contornos do abdômen, ela tem que vir passar numa consulta para avaliar qual o procedimento mais indicado para ela. Pode ser que ela venha pensando em fazer um grande procedimento e o procedimento que ela tem indicação é um procedimento um pouco menor. E pode ser que ela venha pensando num procedimento muito pequeno e que ela tenha uma indicação de fazer um procedimento um pouco mais complexo para ter o resultado que ela deseja. Tem que passar em avaliação para a gente poder definir isso. É muito difícil a gente concretizar, ter um resultado definido antes da cirurgia 100%. O que a gente sempre tem que definir para o paciente é que a gente consegue fazer para ela com que ela diminua um tanto do volume de gordura que existe necessidade de retirar e que a gente consegue diminuir boa parte do excesso de pele, do excesso da alteração muscular, das alterações que ela tem no abdômen. Agora, o resultado exato do final da cirurgia a gente só vai ter mesmo depois de uns 6 meses, quando a gente vai poder reavaliar bem como evoluiu, né, o quadro, para ver se há necessidade de qualquer outro tipo de procedimento para melhorar ainda mais o resultado. Paciente que está muito com um volume de peso, a gente não é um candidato assim excepcional para os procedimentos. A gente tem, antes de fazer a cirurgia, a gente tem que voltar a ter pelo menos aí, no mínimo aí uns 20% só acima do peso ideal. Todo paciente pode fazer tratamento para melhorar os contornos corporais, tanto de lipoaspiração como abdominoplastia. Porém, todos eles têm que estar em média, no máximo aí com uns 20% acima do peso corporal ideal, eles deveriam ter. Você não pode
fazer essas cirurgias em pacientes que estejam muito acima do peso ideal. Por quê? Porque o resultado é muito pequeno, não fica com um resultado ótimo que você teria com os pacientes um pouco mais magros. Então, a gente sempre indica aos pacientes que antes de fazer a cirurgia, eles diminuam um pouco de peso, ou através do pessoal que faz a parte estética, do pessoal que faz a parte de clínica, que é o pessoal que faz a parte de nutricionistas, né, aqui na clínica, para melhorar o quê? Melhorar o peso, para poder, na cirurgia, corrigir o que falta corrigir. Não adianta a gente querer só com a cirurgia diminuir um peso que é muito grande, né? Então, a cirurgia plástica, ela não tem por objetivo diminuir peso dos pacientes, não tem por objetivo melhorar a obesidade, ela tem por objetivo melhorar os contornos dos pacientes, né? Melhorar o contorno abdominal.